Hoje é o dia 13 de junho de 2022 e o Instituto Zen Maitreya tem aqui a satisfação e a honra de dar mais um curso do nosso professor Ricardo Sasaki, que é uma das eminências do budismo aqui no Brasil, uma das pessoas que tem uma trajetória notável, que é um verdadeiro mestre budista brasileiro. Então, eu gostaria de saudar, né, a chegada do professor Ricardo, né, e falar um pouquinho a respeito da trajetória dele, né? Ele é uma pessoa que tem um profundo conhecimento de budismo em várias áreas, mas várias tradições, né? Inclusive com vivências em mosteiros na Ásia, né? E também o conhecimento de Pali, da língua Pali, que é a língua do budismo Theravada, né? Então, nós já tivemos outros cursos aqui no Instituto Zen Maitreya com o professor Ricardo Sasaki, que também tem uma trajetória muito importante no budismo brasileiro, na medida que ele organizou e preside o Instituto Nalanda, que se situa em Minas Gerais, e que é um instituto que há umas 3 décadas, né, vem desenvolvendo trabalhos assim de divulgação, de estudos do budismo, de cursos, de traduções, enfim, fazendo um trabalho que é realmente notável. Se vocês abrirem no computador lá o Instituto Nalanda, vocês vão ter uma ideia do trabalho fantástico que está sendo feito há muitos anos lá, né? Então, eu queria dizer para vocês que eu considero um verdadeiro privilégio, né, nós estarmos aqui hoje, podermos contar com esse curso do professor Ricardo Sasaki, que vai abordar uma temática extremamente ampla e extremamente importante, porque ele vai dar um curso que me parece um conteúdo extremamente raro e especial, abordando a questão das relações da prática meditativa em diversas tradições diferentes, conectadas com uma coisa que nós estamos fazendo constantemente, que é respirar, com a conexão com a respiração, né, e a meditação. Então, ele vai trabalhar com tradição indiana, tradição tibetana, tradição chinesa, tradição zen, e também no Theravada, que ele é um especialista nessa área, né? Inclusive tendo um domínio da língua Pali, que é um dos poucos brasileiros que tem esse domínio do Pali. Então, eu quero dizer para vocês, né, em primeiro lugar, em nome do Instituto Zen Maitreya, que saudar a chegada do professor Sasaki, fazemos mais esse curso, né, que todos esses cursos têm sido extremamente enriquecedores para todo mundo, né? Dizer também que é uma das intenções aqui do Instituto nós mantermos essa relação com o professor Sasaki, com o Instituto Nalanda, que é muito importante para também os nossos objetivos aqui como instituição de divulgação do pensamento budista. Então, passo a palavra ao professor. Também nós temos aqui algumas presenças importantes que estão participando do curso, o professor Joaquim Monteiro também, que vocês todos conhecem, né? Que é um grande especialista em budismo chinês e japonês, e temos também a monja Ieda, né, e os demais membros aqui, que já tem alguns que são habituais, como a Carmen, né, que fazem todos os cursos. Então, eu acho que essa coletividade, que já está com o número de 32 participantes aqui, vai ser um local muito próprio para as sementes que o professor Sasaki vai lançar aqui, né, que vão frutificar. Então, a palavra fica com vocês. E tem uma questão, então, que eu tinha combinado com a Janice. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta a fazer a respeito
do curso do professor Sasaki, do meio de participar desse curso, né, que nós estamos anunciando hoje, vocês, por favor, se manifestem agora, que aí a professora Janice, né, vai poder responder a vocês aí as dúvidas que vocês tiverem, esclarecer, dar as informações que vocês estão necessitando. Tá? Então, por favor, se alguém quiser fazer alguma pergunta em relação ao encaminhamento do trabalho aqui, da inscrição, das inscrições no curso, né, de meditação e de respiração, vocês, por favor, se manifestem agora, né? E também, se não tiver, se vocês tiverem perguntas em outros momentos, também fica liberado, né, para fazer as perguntas. Está aí a Janice, né, que pode responder a quem quiser ter algum esclarecimento. Se não tiver nenhuma pergunta agora, vocês acharem melhor fazer uma pergunta em outro momento, né, a gente pode começar, o professor Ricardo pode começar a fazer a sua explanação, sua aula, aí, né, dando uma visão geral, né, das questões que ele pretende abordar nesse curso. Né. Então, professor, por favor, a palavra é sua. Perfeito, muito obrigado. Grande prazer estar de novo aqui, a convite do Instituto Maitreya. Só corrigir o professor Celso, tudo que o professor Celso falou, vocês dividem por 10, a meu respeito, e aí já está tudo acertado aí, tá bom? Prazer ver aí várias faces conhecidas, alguns que novos que estão chegando. Esse é um curso de meditação, sobre meditação. Então, a gente vai ter oportunidade de fazer algumas meditações guiadas, ligadas com aqueles temas que nós vamos ver no decorrer do curso. E a gente planejou de tal forma que o 7º encontro, que vai cair no sábado, né? Esse curso inteiro é um curso de sábado, né? Vai acontecer aos sábados. E o 7º encontro, ele vai ser um tipo de Zazenkai, para aqueles que estão acostumados aí com o Zen, né? Vai ser algumas horas, vai ser um curso, vai ser um dia um pouco mais longo, onde a gente vai estar mais intensamente na prática. Tá? Bem, esse é um curso, então, que é sobre meditação, e mais especificamente sobre meditação com base na respiração. E existe um entendimento comum dentro do budismo de que a meditação sobre a respiração é uma das meditações mais comuns, é uma das práticas mais generalizadas existentes no budismo. Né? E isso é verdade. Né? Não vou contestar, não, isso é verdade. Nós quase todas as tradições budistas, nós vamos encontrar a meditação com base na respiração. E isso mostra, efetivamente, mostra a importância, né, que já aparece no cânone antigo, quando se coloca que o Buda, apesar de ter atingido a iluminação, que apesar dele ter ensinado várias e várias técnicas e métodos,
E isso vai aparecer mais tarde, até nessa forma poética, simbólica, falando que ele ensinou 84.000 ensinamentos, né, os 84.000 dharmas ensinados pelo Buda. Ainda assim, é um fato canônico que o Buda teria atingido a iluminação, nas palavras dele mesmo, por meio de Anapanasati, a respiração, a meditação com base na respiração. Então, esse é um primeiro motivo, provavelmente, para que esse tipo de meditação seja tão espalhado, né, tão generalizado em todas as tradições. Um outro motivo talvez seja aquele dado dentro do Abhidhamma, né? Abhidhamma, Abhidharma, que é aquela seção mais analítica, psicológica, filosófica do cânone, em que é colocado que nós temos vários tipos de meditação, onde as meditações elas são mais favoráveis para diferentes tipos de personalidade. Então, a personalidade raivosa, a personalidade analítica, a personalidade cobiçosa. Então, você tem meditações específicas para cada uma dessas personalidades. Enquanto que a meditação da respiração é o tipo de meditação que é aconselhada para todos, né? Todos os tipos de personalidade. Então, você não precisa nem achar o seu tipo específico. Meditação com base na respiração ela é adequada. Então, ela tem uma grande importância. No entanto, e aqui agora eu vou sair um pouco do tema da respiração em si, mas da meditação como um todo, principalmente no contexto ocidental, a meditação ela assumiu e continua assumindo, por vezes, um lugar que merece uma reflexão, né? Merece um olhar crítico. Se a gente for ver a meditação, ela, dentro do contexto maior do treinamento budista, né, que é aquele tríplice treinamento, nós vamos ver a meditação ocupando aquele setor do meio, né, que é do treinamento em samadhi. Então, só para revisar, talvez assim, tem algumas pessoas aqui que nunca, né, um primeiro contato, assim, contato inicial com o budismo. Então, só para relembrar que, e isso é alguma coisa também presente em todas as tradições budistas, existe essa noção do tríplice treinamento, né? O que é isso? Fala que o treinamento budista ele é baseado em 3 pilares, né? É um tripé. E esse tripé ele serve um objetivo. E isso é uma outra coisa importante para a gente entender. O objetivo cada religião, cada filosofia, a gente pode falar que tem certos objetivos, nem sempre eles são explícitos, nem sempre se tem um objetivo. E quando a gente se aproxima do budismo, é muito importante ter em mente manter em mente qual é esse objetivo. O objetivo do budismo é a compreensão de dukkha, né, compreensão do sofrimento, e o caminho para aliviar e, quem sabe, extinguir esse sofrimento. Então, esse tipo de objetivo, ele orienta todo o resto. Qualquer coisa que você faça no budismo é com esse fim.
se não tiver algo que leve a esse fim, a compreensão ou o alívio do sofrimento, então você pode até falar que é um acréscimo, né? É um acréscimo cultural, é um acréscimo social que se colocou no budismo, mas que não tem nada a ver. Então, assim, uma boa maneira, um bom parâmetro para a gente avaliar se alguma coisa é budista ou não, né, é você tentar conectar isso, se isso aqui, se aquilo, se aquela teoria ou prática, o que ela nos ajuda a entender sobre o sofrimento ou o que ela nos ajuda a aliviar o sofrimento, né? Só a coisa ter o nome de budista não é suficiente, né? Tem muitas coisas que são daquele tipo, você pega o pote, está escrito manteiga, aí quando você põe o óculos para enxergar melhor, tem assim, tipo manteiga, né? Sabor tipo manteiga, só que o tipo é pequenininho, né? Então, assim, você olha lá, você só enxerga a manteiga. Então, hoje, cada vez tem mais produtos assim, né? O fato de ter o rótulo não significa que realmente... Então, você tem que investigar, você tem que investigar melhor isso. E, então, esse tripé do treinamento, ele deve seguir ou apontar sempre para esse objetivo maior, né? Então, nós temos Sila, Samadhi, Panya, em Pali, ou Shila, Samadhi e Prajna, né, em sânscrito. Certo? Então, esses são os três pilares. E Sila, ou Shila, é o comportamento, né? O modo como nós nos comportamos com o outro, seja esse outro um ser humano, outros seres ou mesmo o ambiente. Como que nós nos comportamos? Qual é essa relação que nós estabelecemos? E essa relação é estabelecida seja por meios físicos, e aí por esses meios físicos inclui a ação mesmo, né, dos membros do corpo, inclui também gestos, né, e inclui também expressões faciais. Importante lembrar isso, né? Então, você não precisa falar, mas você pode ter uma expressão facial que já demonstra, né, aquilo que você está... Tem alguma coisa que você está passando, né, para as pessoas. E a outra coisa é a comunicação verbal, né? Comunicação verbal, aquela ideia de linguagem, né? Linguagem correta, fala correta. No entanto, que a gente tem que expandir isso para a comunicação, qualquer tipo de comunicação. Então, a escrita também está presente, né? Escrever e-mails, mandar emoji, né? Tudo isso, né? Emojis, hierógrafos. Né? Emoji é a versão nova dos hierógrafos. Né? Então, seja como for, você se comunica. Tá? E a ideia aqui a ideia de Sila é de trazer alguns elementos de reflexão para ver se aquele seu tipo de comportamento físico ou verbal, ele colabora ou atrapalha no alívio do sofrimento, né, para você ou para o outro. Tá? Para você e para o outro. O ideal é de que seja para ambos, né? Essa parte de Sila, ela muito frequentemente no Ocidente ela é confundida
com mandamentos. Você pega livros antigos de budismo, tem até escrito os mandamentos budistas, né? Que é um conceito assim, que, apesar de ter certas semelhanças de quais são os mandamentos, mas parte de um ponto de vista bem diferente, né? Mandamentos divinos, né? Então tem uma instância superior ou deidades deidade ou deidades que te entregam e falam, olha, é assim que os homens devem se comportar, porque ou causa deleite, prazer aos deuses, ou porque é assim que tem que ser feito e é assim que é a forma harmônica. Mas, de qualquer forma, é uma lei que nasce externamente, né? E que é colocada, e que aí, então, aquela pessoa que é fiel, aquela pessoa que espera, né, ter essa aprovação da deidade, então ela segue, né? Ela tenta seguir. Mas esse é um contexto que é estranho ao budismo, né? Você não seguiria nenhum treinamento de sila, né, para agradar o Buda, né? E nem isso são coisas que são mandamentos ou leis que o Buda teria dado. Então, assim, um outro contexto, apesar dos elementos em si ter coisas semelhantes, mas assim, a motivação para você fazer é diferente. Como existe uma certa confusão a respeito disso, então esse lado de sila, né, que é da ética, do comportamento ético, ele durante muito tempo ele foi negligenciado, ele foi colocado num segundo plano, né, em favor do segundo pilar, do segundo elemento, que é chamado de samadhi, né? Agora, samadhi, ele tem 3 componentes. Ele tem virya, sati e samadhi. Samadhi, de novo, a mesma palavra, né? Então, você tem samadhi enquanto grupo e samadhi enquanto categoria, né? Um desses treinamentos. E virya é a energia, né? Virya, então, fala de que para seguir esse caminho, existe uma frase interessante, assim, que dentro do budismo Theravada é muito repetida, que são os 8 pensamentos do grande homem, e um dos pensamentos é o seguinte, né? Este caminho não é para os preguiçosos. Sinto muito pelos preguiçosos aqui presentes, mas esse caminho não é para os preguiçosos, né? E sim para os energéticos, né? Então, o desenvolvimento de virya, que é uma palavra que está ligada com a nossa palavra, né? Via, tronco indo-europeu, com a palavra virilidade, né? Virilidade no sentido de viril, força energética, né? A ideia de força, nesse sentido. E, então, o desenvolvimento disso é você criar energia, né? Se há preguiça, você identifica a preguiça e vê o que é que deve ser feito, por exemplo. Então, você quer despertar essa energia. E isso é considerado, então, dentro da categoria de samadhi, que é a categoria de treinamento mental. Todos os treinamentos, todos os 3 treinamentos, eles são mentais. Mas a diferença é que, no caso de sila, é um treinamento da mente para exercer esse comportamento físico e verbal adequado. Enquanto que, na categoria de samadhi, nós temos o treinamento assim, você com você mesmo, por assim dizer. Então, é o treinamento da mente, treinamento do coração, treinamento das virtudes. E esse é o primeiro elemento, né? Virya, energia. O segundo é sati, né? Que é a palavra que
mais tarde vai ser traduzido aqui no Ocidente, geralmente como mindfulness, certo? Então, essa palavra, então, é aquela mente presente, a mente aberta, uma mente que tem um conhecimento, tem uma certa sabedoria embutida, que é contextual. Né? O que eu quero dizer com contextual? Quero dizer que ela tem um conhecimento do contexto do que está acontecendo, do contexto da situação. E é por isso que eu sou tão crítico da palavra mindfulness ser traduzida aqui no Brasil como atenção, né? Porque é muito mais do que a atenção, ou é ou a atenção é apenas um dos elementos presentes em mindfulness, né? Então não basta estar atento, é necessário saber por que se está atento e qual é o contexto da situação para a qual você está colocando a atenção. Então, é alguma coisa muito mais holística e interessante do que uma mera faculdade da atenção, que é uma coisa que todo mundo tem, né? Você pode ter atenção a uma série de coisas irrelevantes, né? E aí já não é mais mindfulness. Então, nós temos esse elemento, né? Esse elemento da presença, da consciência, da consciência contextual. E aí nós temos o terceiro elemento, que é samadhi. E aí samadhi aqui vai aparecer como sendo aquela capacidade da mente, né, de reunir os elementos mentais, né, de trazê-los para um foco e manter. Certo? Então, quando se traduz samadhi como sendo só simplesmente meditação, na verdade, não é muito correto, porque esse grupo de samadhi é, na verdade, o conjunto do treinamento, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse grupo samadhi, enquanto treinamento mental, ele é, então, um composto, onde você desenvolve energia, você desenvolve mindfulness, você desenvolve um foco forte, poderoso e que sustenta aquele mindfulness, aquela atenção sábia, sustenta aquilo naquele objeto que é pertinente ser observado naquele momento. Certo? Então, esse é o conjunto. Por fim, nós temos o pilar da sabedoria, né? Panya ou Prajna, né? É o famoso Prajna Paramita, né? Então, a virtude transcendente da sabedoria. Que tem a ver com sabedoria, tá? Mas o que é sabedoria? A sabedoria não é um conhecimento qualquer. Então, é o conhecimento, né, pertinente, adequado para conhecer na sua integralidade dukkha, o sofrimento, e o caminho que leva ao fim, alívio e fim do sofrimento, né? Então, todo o resto é uma sabedoria descartável, né? A sabedoria que realmente importa, a verdadeira sabedoria, dentro dessa perspectiva budista, é esse tipo de sabedoria, né? Então, não é um conhecimento comum. Agora, quando
quando o Ocidente entra em contato com esses pilares, esses 3 pilares, o que mais chama a atenção, por ser tão diferente, né, porque Sila acaba sendo confundido um pouco com mandamentos e moralidade e ética, e pronto, nós temos isso também, então é só mais um sistema aqui. Né? E sabedoria, bem, também tem, né? Tem livros, né? Tem a filosofia escolástica, né? A filosofia cristã, isso não tem tanta novidade, aparentemente. No entanto, a meditação, ela traz essa ideia de método, né? Ela traz práticas efetivas. E isso é alguma coisa que, de fato, o budismo, mais do que qualquer outra religião do mundo, né? As outras religiões também têm diferentes métodos e práticas, né? Mas cada religião ela desenvolve certos aspectos mais do que outros, né? E nesse sentido, assim, você pode falar que o budismo em si é algo é uma tradição que desenvolveu muito esse aspecto do treinamento mental, né? A ponto de criar, né, um mapeamento, né, da mente, um mapeamento, né, do mundo, né, não material. E com práticas, com métodos. Isso acabou fazendo surgir muito interesse no público ocidental, o que ainda hoje faz com que os ocidentais se interessem pelo budismo, primeiramente pela sua meditação, né? Que é diferente do modo mais tradicional oriental, onde é mais comum você começar por Sila e depois, né, Samadhi ou Panha, ou algumas vezes você pode falar que como o budismo é algo nos países budistas, algo que depois de séculos já foi integrado na própria vida, então você já desde criança você já, né, pega um pouquinho de cada coisa. Cada coisinha tem uma ligação. Então, a criança vai lá colocar o incenso no altar, né? no altar familiar, ou então ele vai para o templo lá com 4, 5 anos de idade, ele é levado ao templo a botar um incenso. E aquele incenso, aquilo de uma prática que para a criança é até divertido, né? Pensar, né? Acender um negocinho com um cheirinho gostoso, aquilo que é uma coisa divertida vai aos poucos se transformando no ensinamento da impermanência, né? De como que todas essas coisas são como o pauzinho de incenso que vai se queimando e uma hora acaba. Então você, né? As flores também ensinam sobre a impermanência, um dia tão bonito, né? Sobre o envelhecimento, nascimento, envelhecimento e morte. Naquele dia você entrega flores bonitas, depois no dia seguinte você vai ver elas já estão um pouco mais murchas, né? 2 dias depois elas já estão, né? Já totalmente, né? Mortas. Então são pequenos elementos que estão já integrados por toda a vida e que você vai pescando, né? Que é uma coisa que nós não temos. Agora, o interessante desses 3 treinamentos é que, para nós, cada um desses 3 nos apresenta coisas muito interessantes, né? Primeiro que Sila como sendo um sistema ético bastante diferente, né? Então isso nos ajuda a refletir sobre o nosso comportamento, tá? Sila é chamado de a base do treinamento, a base de todas essas coisas. Ricardo, por que você está falando disso? O curso é de respiração, né? Mas
como é a base de todas essas coisas, pressupõe-se isso. Tá? Pressupõe-se que a pessoa que está, que tem o objetivo de fazer essa prática, esteja razoavelmente em dia com Sila. Tá? E se não estiver em dia com Sila, o que irá acontecer é que ele ou ela verá repercussões na sua própria prática. Né? Então, essas perguntas muito frequentes que as pessoas têm, né? Ah, mas eu tentei meditar, né? É sempre assim, né? Eu tentei meditar 3 vezes. Né? Tentei meditar 3 vezes, mas minha mente é muito agitada e tal. Mas eu acho que isso não é para mim. Né? Bem, não vamos nem comentar o que significa a longa prática de 3 vezes, né, meditando. Mas é claro que, com o tempo da prática, esse próprio ficar quieto e olhar para dentro vai revelando certos aspectos da sua vida que devem ser trabalhados, devem ser modificados. Nem tudo, isso é uma coisa que eu sempre enfatizo muito, nem tudo é resolvido pela meditação. As pessoas tentam resolver a vida toda pela meditação, né? E não dá, né? Inclusive coisas mentais, né? Certas agitações, certas ansiedades e depressões, nem tudo é resolvível pela meditação. Se você tem uma vida vamos pegar assim um caso extremo, né? Uma vida que é um caos. Não importa quanta meditação você faça, se você, né, tem uma vida que é completamente caótica, você tem que consertar a sua vida. Isso sempre me lembra muito uma pergunta uma conversa que foi feita com o Goenka, um grande mestre de meditação, né, lá da Ásia, e a conversa era sobre o que fazer para introduzir a meditação para as pessoas mais pobres, né? Então, e a resposta que ele deu é: você tem que alimentá-las. Você não ensina meditação antes, com a barriga vazia. Entende? Fica claro o conteúdo, a mensagem social do budismo, né? Você primeiro alimenta, né? Você não vai ensinar. Primeiro você tem que cuidar, né, de que o corpo físico tem mínimas condições, certo? Se você estiver lá, né, doente e com fome, né, totalmente destituído, né, no meio da guerra, né? Tá, você pode ensinar meditação, sim, sim. Algum benefício trará, mas não é nas condições ideais. Certo? Melhor seria se parar a guerra, né? Ter medicamentos, cuidar da saúde, né? E comer. Né? Não dá. Então, assim, a gente não pode esquecer, né, dessa parte. Então, nem tudo é resolvido nem tudo é resolvido pela meditação. E Sila como base, então, se torna lá muito importante, é uma reflexão. Como que eu estou me comportando, o que eu estou causando para o outro, né? E até pensar também como um meio de reflexão ambiental, né? O que o outro tá causando para mim, né? E o que eu devo fazer. Né? Algumas vezes eu tenho que lidar, outras vezes eu tenho que me afastar mesmo. A parte de Samadhi também é muito interessante aqui para nós, porque como são práticas de treinamento que são diferentes e variadas, né? E como cultivar a virtude interior, isso então tem uma grande importância. Tem isso no cristianismo? Tem. Tem isso nos gregos? Tem.
né? E você pode fazer combinações também, né, dos métodos, né? Mesmo que você não use então aquele contexto, né, estrutura teísta, mas tem muitos ensinamentos extremamente valiosos que não dependem nem de acreditar em Deus ou algo assim, né? E que ainda assim tem um valor muito grande para o cultivo de virtudes interiores. Mas o budismo acrescenta, né, traz uma outra perspectiva que pode ser interessante. E, por fim, Panha, né, essa sabedoria, ela traz também que existe uma teoria, né? E isso que eu vejo também, essa é uma outra das minhas críticas ao movimento Mindfulness, que é a ideia de pensar que simplesmente estar atento seria o suficiente, né? Quer dizer, simplesmente, mesmo que seja um bom mindfulness, mesmo que seja uma atenção cuidadosa, amorosa, aberta, sem julgamentos, com todas as qualidades que se fala que mindfulness tem, ainda assim, a gente não pode se esquecer de que quando a gente olha algo, esse nosso olhar não é um olhar que parte do zero. Ele parte de um mundo que já existe, certo? Ele parte nós temos cada um de nós tem uma interpretação do mundo. A gente acredita que o mundo, nós temos crenças e teorias, ideias, noções de como que o mundo é. De modo que quando você entra em contato com o mundo, você traz tudo isso, né? Todas essas ideias. E se em algum momento essas suas ideias foram incorporadas em você, mas elas são falsas, é aquela história que a gente já conhece da premissa primária, secundária e conclusão, né? Se a sua premissa inicial está errada, não importa o quão preciso seja o seu raciocínio posterior, você parte da premissa errada, né? Então, assim, essa compreensão das nossas premissas são fundamentais, porque a gente pode estar até pensando corretamente e olhando para as coisas, né, de uma forma adequada, mas se a gente está partindo de um ponto de vista que a gente não analisou, a gente não, né, ponderou de uma maneira adequada, certo? Então, esse que é o lado valioso do Prajna budista, né, de trazer um modo diferente de compreender o mundo, né, de um modo diferente de criar categorias, de estabelecer categorias e as relações dessas categorias. Então, ela acrescenta para a gente novos modos de ver. Uma coisa importante é que esses três pilares, eles também vão aparecer, mesmo dentro do budismo, em diferentes proporções, né? Então, tem algumas tradições ou algumas linhagens que colocam mais ênfase no aspecto do comportamento, né, da disciplina, né? Nós podemos ver, por exemplo, né, a gente pode dar vários exemplos, mas, por exemplo, né, no treinamento Zen japonês, certo? O treinamento Zen japonês, para todo mundo que conhece, é uma coisa meio imprecisa, né? Tem um modo de chegar na sala de meditação, tem um comportamento, né? Você cumprimenta aqui, cumprimenta ali, gira para um certo lado, né? Não pode girar para o outro lado depois que sentou. Quer dizer, você tem todo um modo de comportar-se dentro do mosteiro. Boa parte do treinamento de quem vai, né, vai para o mosteiro aí Zen é aprender etiqueta. Aprender etiqueta, aprender rito, aprender cerimônia, né?
Então, aqui mostra para a gente, né, que tem uma importância que está sendo colocada, apesar de não ser colocado, olha, vamos aprender sobre Sila, mas isso é um elemento, certo? Uma outra forma de ver isso é no treinamento monástico Theravada, né, que você tem centenas de regras monásticas de como você deve se comportar e falar, e se comportar com os leigos, se comportar com os monges mais velhos, etc. E esse conhecer as regras e segui-las é um treinamento de Sila. Tá? Então, assim, Sila aparece nos treinamentos, nas diferentes tradições, de diferentes formas, em diferentes graus. Né? A meditação também é a mesma coisa. Tem algumas escolas, algumas tradições que vão colocar grande ênfase na meditação, outras que vão colocar menos ênfase na meditação. Né? Então, quando você pega, por exemplo, um budismo da terra pura, né? Parece que não tem muita meditação, né? É que tem uma coisa, é diferente, certo? Mas não tem aquela coisinha que você espera, de você estar sentadinho, né, quietinho, com o olho fechado, né? É uma outra perspectiva. E isso abre uma coisa interessante, que eu gosto de apontar. Nós temos um um entendimento restrito desse samadhi, desse lado da meditação, né? Mas daqui a pouco eu falo. E a parte de sabedoria também, né? Você tem algumas escolas, algumas tradições que colocam ênfase no estudo, né? Então, a gente vê isso muito dentro da linhagem abhidâmica dentro do Theravada, a gente vê isso muito dentro do budismo tibetano, né? Onde se coloca muita ênfase, né, na lógica, no estudo, a parte filosófica mesmo, a análise dos conceitos, enquanto que você vai ter outras tradições, outras linhagens que não vão colocar tanta importância nisso. Tá? Então, assim, esses 3 pilares do treinamento sempre estão presentes em todas, mas podem aparecer de diferentes modos e numa proporção também variável. Tá? Aí vai depender é isso que vai dar individualidade também às várias tradições. Agora, vamos agora, então, isso foi uma introdução para a gente chegar em equívocos que podem surgir, né, a partir daí. Então, primeiro equívoco, né, que é muito comum, tá? A gente vai ter oportunidade no decorrer do curso de aprofundar mais isso. Mas um primeiro equívoco é pensar que a meditação é a única forma de atingir a iluminação. Tá? Então, isso vem de diferentes lugares, a gente vai ver um pouco, a gente vai discutir um pouco disso, né? Mas essa ideia de que um dos lugares pode ser de se traduzir esse segundo pilar, né, de Samadhi, que tem aquelas 3 partes, de traduzir frequentemente como meditação. E meditação é aquilo é aquela prática em que você senta em cima da almofada e fecha os olhos e faz alguma coisa. Tá? Quando você pensa dessa forma, então, uma das coisas que surge é a culpa, né? Porque assim, por que a culpa? Porque se eu não estou me sentando em meditação é porque eu não estou praticando. Então essa é uma coisa assim extremamente comum, né? Como você acha que a meditação é a única forma de atingir iluminação e a meditação faz parte do tríplice treinamento,
Então, se você não senta quietinho no seu cantinho, igual um sapinho, né, você, então, não está praticando. Né? Aí o professor chega e pergunta assim, e aí, como que está a sua prática? Ah, minha prática, eu não estou praticando. Né? Eu estou estudando Dharma, eu leio eu faço as minhas recitações, eu tenho muita devoção ao Buda, né? Eu falo algumas vezes por dia aquele mantra, mas eu não estou praticando, né? Eu não estou praticando, por quê? Porque eu não estou sentando, né? Então isso a gente vai ver um pouco de onde que vem isso, né? E dessa culpa, né? Das pessoas. A outra coisa que vem dessa ideia da meditação como forma de atingir a iluminação, e veja, existe, quando você olha para o cânone, existe N exemplos, né, de pessoas que se iluminam sem meditar. Tá? Existe N. Tá? Então, assim, tem mais exemplos de pessoas se iluminando sem meditar nesse sentido de sentar-se formalmente do que sentando. Então, isso é uma coisa que é interessante, né? Porque a gente não conecta, né? É isso. Então, um outro equívoco que a gente pode falar que vem disso é o menosprezo ao entendimento teórico, né? Então, vem desse entendimento de que meditação é experiência. Tá? Então, a gente tem uma certa, que eu noto, uma idealização, uma idolatria à experiência. O que importa é a experiência. Tá? Acontece que só a experiência não basta. Tá? Tem, inclusive, vou fazer uma conexão aqui com um livro do Maxwell Gladwell, né, que escreveu um livro, alguns devem conhecer, foi best-seller do New York Times, tal, que é essa ideia de que para você se tornar mestre em alguma coisa, né, seja música, golfe, tocar piano, fazer qualquer coisa, você precisa de 10.000 horas. Vocês já devem ter ouvido alguma versão dessa ideia. Né? Então, ele faz o estudo, tal, cita fontes de que você precisa de 10.000 horas. Então, se você... Por quê? Porque quando você vai analisar lá os grandes pianistas, né, os maiores tocadores, né, de piano, violoncelo, etc., você vê que assim é depois de 10.000 horas de treinamento que eles atingem aquele pico da performance, se tornam famosos e são respeitados, etc. A fonte do Gladwell para isso, né? Porque aí depois isso daí começou a ser espalhado por tudo quanto é lugar, né? 10.000 horas. Então aí você começa a contar, né? Porque funciona para meditação, meus amigos. Vocês pegam aí a calculadora, tá? Por favor, peguem agora. Quem tem calculadora aí, você já pega aí e divide 10.000 horas. Você está meditando meia hora por dia, né? Então, vocês façam a conta, vocês que gostam de fazer conta, façam a conta aí, vejam aí quantos dias, meses e anos que vocês vão precisar para chegar assim, olha, sou um meditante. Tá? Então, é 10.000 horas. Tá? E uma das fontes, uma das principais fontes que o Gladwell usa para essa ideia das 10.000 horas é de um cientista que depois ele fala assim, olha, está errado, não é isso que eu falei. Né? Só fazer as 10.000 horas não é suficiente, a ênfase não é nas 10.000 horas, é 10.000 horas de prática deliberada.
Então, o que é prática deliberada? É uma prática, aí eu não vou entrar nisso daqui, mas, assim, em resumo, você deve saber para onde você está indo, saber o que você faz. De modo que cada vez que você vai fazer, cada vez que você vai repetir aquele processo, você faz um pequeno ajuste. Tá? Simplesmente sentar em meditação, ou simplesmente sentar na frente de um piano e treinar, não importa 10 ou 20 mil horas. Ou seja, é necessário um certo contexto de conhecimento. Tá? Então, existe uma teoria por trás disso. Não é que você joga a prática de lado e fica só na teoria, porque parece que a gente vive num mundo assim, ou você escolhe a prática ou você escolhe a teoria, né? Tem o lado dos que seguem a prática, não é assim, né? No Theravada, por exemplo, a gente tem a ideia de que teoria e prática são as duas asas do pássaro. Só com uma o pássaro não voa. Tá? Então, só teoria, realmente, não adianta nada porque você não vai ter o experienciar. Mas só a experiência sem conhecimento, sem um contexto de conhecimento, também não tem. Então, não adianta. Certo? Então, isso se aplica a qualquer coisa, né? Isso que dá a diferença também. Né? Tem aí um monte de gente que jogou 10 mil horas de golfe, 10 mil horas de tênis, 10 mil horas de piano e não é um, né, superstar daquela área. Né? Então, muitas vezes a gente também, quando a gente tem a meditação, muitas vezes a gente vai ter a mesma coisa. Né? Passam-se 3 anos, 4 anos, 5 anos, a sua sensação é de que você não saiu do lugar. Né? Preciso meditar mais. Não necessariamente. Né? Talvez você precise conhecer melhor o que você deveria fazer. Tá? E isso sempre foi importante. Tá? Bem, e a partir disso, então, mostra que essa meditação da respiração, né, apesar de ser genérica, de ser generalizada por todas essas tradições budistas, ela sofre o risco de todas as coisas que se tornam muito comuns. Tá? Que é, bem, o que você faz? Bem, eu sento e olho para a respiração. Né? É um negócio simples. Eu só preciso fazer isso. Né? E, no máximo, você tem, bem, tá difícil, então você faz a contagem, né? Conta, inspira, conta 1, expira, conta 2, variações da fórmula da contagem, né? E fica por aí. Tá? Então, a ideia do curso, para a gente, né, começar a chegar aqui no final né, e abrir para perguntas que vocês têm, a ideia é da gente fazer uma análise tanto da prática quanto da teoria subjacente, né, em algumas tradições principais, né, que existem dentro do budismo. Tá? Então, lá no site tem um pouquinho do programa, não prometo que eu vou cumprir nessa ordem o programa, mas então, nós vamos ter um dia que é uma introdução, tá? A gente vai falar um pouco de como que aparece no cânone, tá?
E aí nós vamos ver, uma das coisas que nós vamos ver, que vai ter aí umas dois, três encontros, é como que essa meditação aí da respiração vai aparecer no budismo chinês e no budismo japonês, mais particularmente dentro do Zen, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque quando o budismo ele entra na China, existe uma grande adaptação, é um fenômeno extremamente interessante, que dura séculos, na verdade, né, de adaptação de um sistema indiano que é muito diferente do modo de pensar chinês, né? E a gente vai ver, então, um pouco como que vai se dando, né? E o nosso um dos elementos intermediários que a gente também vai dedicar vai ser a meditação dentro da escola Yogacara, né? O Yogacara que a gente vai usar um pouco assim como aquele elemento intermediário, né? Porque o Yogacara ele é uma releitura do Abhidhamma, né? Do Abhidhamma indiano, certo? E é uma tradição que tem um componente prático também, que se expressa na própria palavra, né? No próprio nome. Yogacara é o caminho da prática, certo? Então, assim, você tem um pressuposto de que você vai praticar, junto com uma determinada teoria, né? E, com uma grande influência desse modo de pensar abhidâmico, né? Em termos de categorias, de dharmas, das relações entre eles, né? Esse mapeamento mental, né? E aí, então, quando isso chega na China, existe uma aceitação, digamos, do Yogacara, mas também existe uma rejeição, tá? De algo muito intelectualizado. Então a gente vai ver como que isso vai aparecer dentro desse contexto chinês e depois mais especificamente lá no Zen japonês com Dogen, tá? Mas a gente vai estar usando assim textos antigos aqui. O Vietnã, a gente também vai a gente vai pegar algumas linhagens do Vietnã. Aí o Vietnã ele ocupa um lugar muito interessante do budismo como um todo. O budismo vietnamita, ele é influenciado tanto por ideias Mahayana quanto ideias Theravada, né? Mesmo geograficamente, o norte do Vietnã é Mahayana e o sul tem uma entrada Theravada aí. Então você tem os monges vietnamitas têm eles viajam muito bem pelos dois mundos, né? E um exemplo desse é o Thich Nhat Hanh. Todo mundo já ouviu falar e conhece, né? Então o Thich Nhat Hanh ele se comparado com um monge Mahayana, ele é um monge Mahayana bem estranho, né? Porque ele faz comentários a textos Pali. Né? Raramente você vê um monge Mahayana escrevendo sobre textos Pali, mas isso é alguma coisa que está presente lá dentro desse budismo vietnamita, né? E aí tem todo um jogo lá que acontece. E, por fim, a gente também vai ver um pouco do budismo tibetano, né? E como que o budismo tibetano ele herda um budismo
já posterior, né, indiano. Ele era um budismo já de uma outra fase do budismo indiano, né? E como que ele vai trabalhar também, né, essas formas meditativas, particularmente as meditações com a respiração. Tá? Então é isso. Acho que basicamente é isso que a gente vai fazer, né? A gente sempre vai estar analisando textos, né, e passagens, né, de mestres antigos. Então a gente vai pegar Dogen, por exemplo, no Zen, a gente vai pegar Fatsang, vamos pegar diferentes mestres aí tibetanos e Tsongkhapa, tal, etc., para a gente ir, né, ilustrando a meditação da respiração, as várias fases. A gente vai estar colocando uma ênfase aí, claro, no Satipatthana, né? Os diferentes modos de praticar a meditação da respiração, 16 fases, né? 16 passos ou áreas da meditação da respiração mais clássica, desde o Buda, como que isso é interpretado na China. Então, assim, vai ser alguma coisa para a gente ter alguma base teórica e também fazer a prática e também ter uma oportunidade de ir conversando, né? Como a gente vai estar com várias tradições, né? Então a ideia é de ir experimentando, ir vendo, conversando como que a experiência de cada um vai acontecendo, né? E então a gente vai ter também esse espaço de ir batendo papo. Então é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta que queiram fazer, esclarecer, seja sobre o tema, seja sobre o curso. Monge Senkaku, posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Essa ideia que tu falaste, né, que também o Valpula Raula fala muito que a questão toda a compreensão do significado mais amplo, né, da prática budista, envolvendo todos esses aspectos e envolvendo, inclusive, uma interação com elementos culturais também presentes, né, em todas as tradições e em todas as culturas, né? Essa questão toda síndica, ele diz que a compreensão do termo bhavana, né, que seria assim esse conceito que eu, no meu entendimento, determinaria assim o campo mesmo de todo esse processo que integra tanto as determinações teóricas como também as determinações práticas do processo de iluminação, né? Exato, né? Bhavana é cultivo, né? E que é o que geralmente se traduz como meditação, mas a ideia de cultivo. Então, toda prática que tem como objetivo desenvolver algo, então é bhavana, né? Então, quando você, por exemplo, faz a recitação do sutra, isso é um tipo de bhavana, né? Você tá desenvolvendo, você tem aqueles sutras que trazem conhecimento, você tem os sutras que trazem fé, então você está desenvolvendo aquilo, né? Os diferentes aspectos, diferentes virtudes, seja, né, aqueles paramitas, seja aqueles, né, 5 amigos. Então você tem diferentes coisas que você está desenvolvendo quando faz uma certa prática, né?
E nesse sentido, mesmo a leitura de um livro é um tipo de bhavana, né? A conversa é um tipo de bhavana, né? O Buda, no cânone, fala que um dos meios de atingir a iluminação é através da conversa, né? Da conversa de Dharma, entende? Então, o próprio diálogo é, né, um diálogo apropriado. E por isso que existe, sempre existiu nas várias tradições isso, né? Então, é muito importante a gente expandir o nosso entendimento do que é cultivo, né? Para não ficar restrito a só sentar. Sem desmerecer a importância do sentar, mas eu acho que a gente tem que recolocar, né, a meditação sentada ou andando, ela deve ser vista como sendo um treinamento a mais para você desenvolver as qualidades necessárias. Nesse sentido, ele é um ótimo treinamento. Mas quando a gente interpreta como sendo o único, entende? Aí já ela extrapola o lugar dela. Perfeito. Obrigado. Alguém teria alguma pergunta relativa ao curso também? Alguma dúvida? Como encaminhar as coisas, né? Eu achei que foi muito boa essa exposição, viu, Ricardo? Eu achei que foi muito clara, muito uma beleza, viu? Eu acho que todo mundo deve ter apreciado também, né? Muito obrigado, porque foi uma bela aula, uma bela exposição. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, o Joaquim, como é, Joaquim? Não tens nada para comentar? Tu gostaria de fazer Aí alguma não coisa? vale, né? Aí eu vou ter que consultar para saber responder. Bom, se fosse o caso, acho que a gente teria que passar algumas horas aqui. A gente é quase que criar uma nova literatura comentarial. Bom, acho que nem tanto comentar. É uma coisa que eu gostaria de, inclusive, de perguntar. É interessante, por exemplo, no Japão, a tradição Yogacara é basicamente uma tradição escolástica. Então, você pega aqueles templos de Nara, né? Basicamente 90% centrado no estudo. Agora, onde que existiriam essas fontes ligadas à prática da respiração, especificamente do Yogacara? Isso é uma questão que me interessa. Ainda bem que você fez a pergunta que eu sabia a resposta. Coincidentemente, nós tivemos o prazer no retiro do Carnaval, a gente teve a visita do monge Dhammadippa, né? E que durante o retiro do Carnaval desenvolveu justamente, né, o tema da meditação de Anapanasati em Asanga. Né? E esse vai ser um dos temas, né? Eu vou aproveitar, né, tanto daquilo que ele ensinou quanto das notas que eu fiz e refleti, né? Eu que traduzi o texto e sobre isso é uma sessão do Shiravakabhumi do Asanga, onde ele comenta o Anapanasati. E uma coisa que é muito interessante é que ele, quando a gente pega o Anapanasati em Pali, né, ele comenta também. Ele pega isso, só que, obviamente, não é a fonte dele não é o Anapanasati em Pali.
é uma outra fonte. Fica claro isso porque ele explica de um modo diferente. Tem uma ordem diferente, tem algumas coisas que são diferentes. Então, esse é esse comentário que ele faz. Então, esse vai ser uma das fontes aí que certamente eu vou pegar. Essa sessão do Shravakabhumi, ele tem outras partes que a gente não viu no retiro, mas que tem a meditação dos elementos, né? Então, assim, ele pega assim elementos meditativos assim tradicionais, né, que estão presentes no Theravada, né? Então, para mim foi bem interessante assim ter esse texto. Obrigado. Boa noite, Celso. Boa noite a todos e todas. Olá, Cassiano. Tudo bem, professor? Sensei? Tudo bom? Tudo. Eu perdi uma boa parte da sua fala, porque eu tive que fazer um serviço aqui. E será que vai ficar disponível para a gente ouvir, para ter acesso? Aí que não é comigo. Sim, Cassiano. Vai. A gente está gravando. Depois a gente vai colocar na rede. Eu tenho uma curiosidade em relação ao Anapanasati, Ricardo. Sim. Eu vi em algum lugar, em alguma obra que eu não sei localizar, que o Anapanasati seria uma forma de meditação criada pelo Buda, que é característica do ensinamento da própria experiência originária do Buda. Eu gostaria de saber. Sim. Eu acredito que sim, porque primeiro que não se encontra nada como Anapanasati Sutta na literatura mais antiga. Certamente não nos Vedas e não tem nada parecido dentro dos Upanishads que são conhecidos. Então, realmente parece ser um método bastante original, né? A gente tem que lembrar, e isso é um dos pontos que a gente vai comentar bastante, é que mesmo hoje existe muito mau entendimento em relação a Anapanasati. E isso vem de uma questão de tradução. Então, geralmente as pessoas traduzem como meditação da respiração e pensam que, com isso, que Anapanasati consiste em observar a respiração. E ponto. E isso não é bem assim, porque quando você vai ver o Anapanasati inteiro, e aí então vem a tradução que Achyam Buddhadasa e todo mundo que segue Achyam Buddhadasa, né? Então eu sigo essa tradução, né? Nós traduzimos com meditação com a respiração. O que significa que o objeto nem sempre é a respiração, mas aquilo é observado com a respiração ou por meio da respiração. Então, tem essa grande diferença. As pessoas falando Anapanasati, se elas se entendem meditação da respiração, elas pensam, olha, então agora eu vou fazer a contagem, eu vou seguir, mas eu sempre vou estar com a respiração. E isso é um tipo de... é restrito, né? Seria verdade somente para os primeiros 4 exercícios. A Anapanasati apresenta 16 exercícios. Só os primeiros 4 têm relação assim, mais diretamente com a respiração. Todos os outros 12 são diferentes, né? E então assim é uma meditação por meio de, né? Onde existe a observação, a meditação, enquanto se inspira e expira.
né? E esse é o entendimento assim, antigo, tradicional, tanto presente no Theravada quanto no Asanga, por exemplo, né? E que vai chegar também depois na China. Mas, respondendo a pergunta, sim, parece ser algo bem original, né? Assim, em nenhum outro lugar aparece dessa maneira, né? Essas 16 etapas. O próprio Satipatthana, né? O Satipatthana também é alguma coisa bem original. Já a meditação da respiração, né, meditação que tem como objeto a respiração, aí isso sim, isso tem em todo lugar, né? Nós temos no cristianismo, né, na tradição ortodoxa cristã, nós temos no Islã, que é combinado por vezes com o dhikr, né, com a recitação dos nomes de Alá, né? Nós temos diferentes tradições no taoísmo, né? Assim, meditar com o objeto na respiração, isso é um conhecimento quase da humanidade, né? É presente nas várias tradições. Anapanasati aí já é uma outra coisa. Legal. Então tá bom, pessoal. Agradeço a presença. Espero vê-los em breve. E um grande abraço a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Instituto Zen Maitreya. Se alguém tiver alguma pergunta sobre a parte de inscrição, pode fazer agora também, se quiser. Eu estou indo cuidar do meu pequeno aqui. Um abraço para todos. Obrigada. Boa noite, obrigado a todos.